Minha Primeira Bíblia apresenta a morte de Moisés. Deus disse a Moisés: depois de teres contemplado a terra que darei aos israelitas, partirás deste mundo para te reunires com os teus antepassados, assim como teu irmão Arão. No deserto de Zim, quando o povo clamou por água, tu e Arão desobedecestes a mim. Ao tirar água da rocha, não reconhecendo perante o povo a minha santidade. Moisés pediu a Deus que nomeasse um novo líder para guiar o povo quando ele não estivesse mais aqui. Senhor de toda a humanidade, nomeia um líder sobre esta comunidade, alguém que os conduza em suas campanhas e os leve à guerra e os traga de volta para casa. Assim, o povo do Senhor não ficará como um rebanho sem pastor. Deus disse a Moisés quem seria o novo líder e ordenou que, diante do sacerdote Eleazar e de toda a comunidade, Moisés o nomeasse como líder. Ele deveria colocar parte de suas vestes sobre ele, para que toda a comunidade israelita o obedecesse. Moisés deveria impor as mãos sobre ele e transferir-lhe o cargo. Assim Moisés o fez. No deserto, a leste do Jordão, Moisés reuniu todo o povo para dar seu último discurso à nova geração de israelitas prestes a entrar na terra prometida, Canaã. Todos eles eram filhos e netos dos israelitas que saíram do Egito. Moisés começou seu discurso, relembrando a rebeldia de seus pais. Naquele tempo, disse-lhes que eu sozinho não podia lidar com todos vocês. O Senhor, seu Deus, os tornou tão numerosos que agora vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus de seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe, assim como prometeu. Eu sozinho não poderia lidar com todos os problemas, fardos e disputas de todos vocês. Portanto, vocês concordaram em nomear líderes sábios de cada tribo para me ajudar. No deserto de Parã, obedecemos a Deus quando Ele nos pediu para explorar a terra de Canaã. Enviamos 12 espias, um de cada tribo. 2 espias, Josué e Caleb, trouxeram alguns frutos da terra e nos informaram sobre a bondade da terra que Deus nos estava dando. No entanto, os outros espias encheram o povo de medo, dizendo que seríamos destruídos porque eram mais fortes do que nós. Todos se recusaram a entrar na terra e se rebelaram contra a ordem de Deus. Começaram a murmurar em suas tendas, dizendo que Deus nos odiava e nos fez sair do Egito para nos entregar aos amorreus e nos destruir. Eles foram informados de que Deus nos guiará e lutará por todos nós, assim como fez no Egito e no deserto. No entanto, apesar disso, nenhum de vocês confiou em Deus. Deus ficou irado e fez um juramento de que nenhum homem daquela geração perversa veria a boa terra de Canaã. Apenas Josué e Caleb teriam o privilégio de ver a terra, porque confiaram em Deus. A comunidade se arrependeu, mas já era tarde demais. Alguns até foram lutar contra os amorreus, mas como Deus havia advertido que não estaria com eles, foram facilmente derrotados. Por causa disso, o Senhor também ficou irado comigo quando pediu que eu falasse com a rocha. Mas como já estava cansado das queixas, acabei desobedecendo a Deus e a golpeei, em vez de falar com ela. Deus me disse que eu também não entraria na terra prometida. Moisés estava dizendo tudo isso porque queria que esta nova geração não fosse igual à de seus pais, rebeldes e desobedientes, mas sim que amassem a Deus e a obedecessem. Ele lembrou a eles os 10 mandamentos, detalhando cada um para que fosse guardado em seus corações e cumprido. Então Moisés disse: escutem, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é único. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças.
e falem sobre isso aos seus filhos o tempo todo, desde que acordam até quando estão passeando, quando estão em casa e quando vão dormir. Coloquem isso na entrada de suas casas e em toda a cidade para que nunca se esqueçam. Moisés deixou claro para todos eles que não deveriam adorar nem prestar culto a nenhum homem, mulher, animal ou coisa criada, mas apenas ao único Deus verdadeiro. Em seguida, Moisés repetiu, expandiu e esclareceu um grande conjunto de leis. É daí que vem o nome do livro Deuteronômio, que significa segunda lei. Isso tratava de leis sobre como Israel deveria adorar a Deus, leis sobre como ser um bom líder, leis civis, como o casamento, a família, a justiça e os negócios, e depois, mais leis sobre a adoração de Deus. Essas leis eram perfeitas para o cuidado de todos eles. Logo, Moisés advertiu sobre as consequências da obediência e da desobediência. Se obedecerem, trarão bênçãos, mas se desobedecerem, trarão maldição. Hoje eu coloco diante de vocês a escolha entre a vida e a morte, entre o bem e o mal. Hoje eu digo a vocês para amarem o Senhor seu Deus, andarem em seus caminhos e obedecerem a seus mandamentos, preceitos e leis. Assim, viverão, se multiplicarão e o Senhor seu Deus os abençoará na terra prometida. Mas se seus corações se rebelarem e vocês não obedecerem, desviando-se para adorar e servir a outros deuses, eu os aviso hoje que vocês não viverão muito tempo na terra que estão prestes a possuir. Portanto, sejam inteligentes. Escolham o caminho da vida que os levará à bênção. Então Moisés disse, já estou muito velho e meu tempo de vida é curto. Não poderei continuar sendo o seu líder. O Senhor me disse que eu não vou atravessar o Rio Jordão. Pois ele me ordenou que escolhesse um novo líder que os conduzirá à terra prometida. Esse novo líder será Josué. O Senhor seu Deus irá diante de todos vocês para destruir todas as nações que encontrarem em seu caminho. E vocês tomarão posse de seu território. Não tenham medo, nem fiquem assustados diante dessas nações, porque o Senhor seu Deus sempre os acompanhará. Nunca os deixará, nem os abandonará. Então, na presença de todos os israelitas, Deus desceu em uma nuvem na entrada do tabernáculo. Que? Meu Deus! Ah, meu Deus! Moisés disse a Josué, sê forte e corajoso, pois tu entrarás com este povo na terra que Deus prometeu dar-lhes. Deus mesmo marchará à tua frente e estará contigo. Ele nunca te deixará nem te abandonará. Não temas e que nada te intimide. Moisés escreveu as leis que havia mencionado em seu discurso. Ele próprio havia estado escrevendo a história de seus antepassados, que foi dividida em 5 rolos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 rolos são chamados de Pentateuco e, em hebraico, são conhecidos como a Torá. Ele entregou essas leis aos levitas que transportavam a Arca da Aliança, para que as colocassem junto dela. Apesar de tudo, Deus e Moisés sabiam que os israelitas desobedeceriam e continuariam a ser rebeldes, assim como a geração anterior. Mas eles tinham a esperança de que, um dia, o povo de Israel voltaria para Deus. Deus disse a Moisés que era hora de subir as montanhas de Abarim. Moisés abençoou as tribos e se despediu. Então ele subiu a montanha, nos campos de Moabe, nas montanhas de Abarim e no monte Nebo. Deus mostrou a ele todo o território de Canaã e as terras circundantes. Depois Deus disse a Moisés, este é o território que jurei dar aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Permiti que o visses com teus próprios olhos.
mas não entrarás nele. Naquele momento, Moisés tinha 120 anos. Apesar de sua avançada idade, sua visão não se enfraquecera e seu vigor não se perdera. E ali, em Moabe, Moisés, servo do Senhor, morreu, conforme Deus havia dito. Ele foi sepultado em Moabe, mas até hoje ninguém sabe onde está seu túmulo. Desde então, não surgiu em Israel outro profeta como Moisés, com quem Deus tinha contato direto. Apenas Moisés realizou todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor lhe ordenou fazer no Egito, diante do faraó, seus funcionários e todo o país. Ninguém jamais demonstrou ter um poder tão extraordinário. Nem foi capaz de realizar as proezas que Moisés fez diante de todo Israel.